Aleluia, graça e paz, igreja do Senhor. Aleluia, como é bom estarmos aqui mais uma vez para bendizer o seu nome, para exaltá-lo e também para ouvir a sua palavra e receber aquilo que ele tem a liberar sobre cada uma das nossas vidas, amém? Eu estou muito feliz pela sua vida, estou muito feliz por você poder ter chegado até esse lugar e eu tenho certeza que aqui nessa noite a glória de Deus ela há de ser derramada por meio da sua palavra. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia, aleluia. Vamos orar nesse momento, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e também pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração pela sua palavra. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio, pela tua glória aqui nesse lugar. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de adorar o Senhor na presença dos irmãos. Obrigado, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que foi depositada nesse lugar. E também oramos no nome de Jesus, para que a sua palavra, Senhor, assim como ela é viva e eficaz, ela venha produzir os seus efeitos na nossa vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que a tua palavra, ela encontre o seu lugar devido em cada um de nós. Nós te agradecemos no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Queridos, nós estamos hoje na segunda mensagem da série A Verdade que Liberta. Diga comigo, a verdade que liberta. Aleluia. Sabe, Jesus Cristo nos disse isso na sua palavra, que o conhecimento da verdade, ela traz libertação, amém? Mas a verdade é que a mentira nos aprisiona. Pela mentira nós somos enganados, pela mentira nós somos aprisionados, pela mentira nós somos impedidos de viver tudo o que o Senhor tem para nós. E deixa eu dizer algo para você, o Senhor declara na sua palavra que o que Ele tem para você é uma vida abundante, diga amém. Aleluia. Uma vida abundante é uma vida plena, uma vida abundante é uma vida onde nós desfrutamos de tudo aquilo que por nós foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Mas quando nós não temos conhecimento dessa verdade, nós vivemos a nossa vida, na melhor das hipóteses, de uma maneira limitada. Mas o Senhor lhe chamou para ir além, diga eu creio. Aleluia. E sabe, amados, eu tenho percebido que uma das maneiras que temos sido impedidos de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor, por esse conhecimento dessa verdade, tem sido exatamente tem se expressado no nosso meio, na nossa vida diária, a maneira como nós temos vivido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos então trazer uma palavra nessa noite, para que possa levar você a uma vida mais profunda, amém? Aleluia? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, como nós já adiantamos na quarta-feira passada, nós queremos compartilhar algo acerca dos nomes de Deus, né? E os nomes de Deus revelados nas Escrituras, eles apontam para a sua natureza. É mais ou menos como a palavra que nós trouxemos na quarta-feira acerca dos atributos de Deus. Então, com isso, eu já quero declarar para você nessa noite que o nosso objetivo aqui é ir além mais do que simplesmente identificar o nome de Deus, mas nós podermos desfrutar daquilo que o seu próprio nome lhe revela. E isso só é possível a partir de uma vida de intimidade. Olha, é interessante porque muitos entendem que Deus, ele é, por exemplo, o Todo-Poderoso, amém? Que Deus é aquele que pode todas as coisas, que Deus é aquele que faz todas as coisas, que a sua palavra diz assim, os seus planos não podem ser impedidos, porque Ele é soberano, e Ele faz como quer, e Ele faz da maneira que quer e no tempo que quer, amém?
Mas por que muitas vezes nós não experimentamos isso na nossa vida? Você já parou para notar que muitas vezes essa é a realidade da maioria de nós? É porque nós temos um conhecimento semelhante àquele declarado por Jó. Antes eu ouvia falar, mas ele um dia pôde declarar: hoje os meus olhos te veem, hoje eu sei quem tu és. E esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite. O Senhor Jesus, ele declarou assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e a ele me manifestarei, ou seja, me farei conhecido. Então, quando o Senhor ele vem se revelando a cada um de nós, isso de fato testifica o nosso amor por Ele. Porque aqueles que de fato o amam, a eles ele se manifestará, assim ele disse na sua palavra. Então, olha, ter os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, isso fala sobre relacionamento. Desfrutar daquilo que ele tem na sua palavra, isso fala da sua manifestação, de quem Deus é. Esse é o objetivo para o qual nós estamos aqui nessa noite, a partir do conhecimento da sua palavra, amém? Então, queridos, olha, vamos pensar aqui no nome de Deus. Os principais nomes de Deus no Antigo Testamento. E hoje eu compartilhava com a minha esposa, dizendo assim para ela: olha, em um único nome de Deus nós teríamos palavra para o resto da nossa vida. E nós poderíamos passar aqui a noite a fim e nós não chegaríamos à conclusão, né, da profundidade desse nome de Deus e a maneira como ele se revela ao nosso coração. Então eu já quero dizer para você que os nomes os quais nós vamos trazer aqui, de maneira nenhuma vai esgotar o sentido desse nome, amém? Mas eu quero trazer aquilo que a palavra diz acerca do nome de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que você possa começar a compreender quem é Deus e compreender também a profundidade desse relacionamento com Ele, como você desfrutar disso na sua vida. Então, os nomes de Deus no Antigo Testamento, nós vamos experimentar um pouco aqui dessa realidade nessa noite. O primeiro nome que nós queremos compartilhar é o nome Iavé ou Javé, comumente conhecido como Jeová, né? Então, olha, a partir da expressão eu sou, uma expressão conhecida, declarada pelo Senhor a Moisés, quando o Senhor chama Moisés, diz assim: olha, eu te escolhi, eu te chamei para que você vá ao Egito e você resgate o meu povo. E ele disse então: e quando eu chegar lá, quem eu vou dizer quem tu és? Como eu vou revelar quem tu és para eles? E o Senhor disse assim: diga tão somente que o eu sou te mandou até eles. Então, nessa expressão eu sou, o nome Iavé, ele é identificado. O nome Iavé, ele se encontra aqui nessa expressão. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que quem Deus é está diretamente relacionado com a maneira como ele se manifesta. Você pode dizer amém? Então, a maneira como Deus se manifesta, a maneira como Deus se revela, isso vem assim intrínseco no seu nome. Isso revela a sua natureza. Olha que coisa interessante, essa expressão Iavé, ela aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Manifestações de quem Deus é através, né, do seu nome Iavé. E é interessante notar que essa forma, ela vem abreviada numa expressão muito conhecida que nós declaramos o tempo todo, que é aleluia. Então o nome Iá, né, de Iavé, vem abreviado também nessa expressão. Então eu quero dizer para você com isso o seguinte: primeiro, o seu nome, conforme nós temos apresentado para você, o seu significado, ele não é completamente claro, mas essa expressão Iavé, ela sugere a atemporalidade de Deus. Você vai dizer assim: pastor, o que é isso? Né?
Então deixa eu explicar para você. Quando nós falamos da atemporalidade de Deus, nós falamos que Deus é a origem de todas as coisas. Você pode dizer amém? Ou seja, todas as coisas começam nele. A partir dele, tudo foi criado. Ou seja, Deus ele é atemporal. O tempo não pode medi-lo. Na verdade, o tempo ele foi criado pelo próprio Deus. Então, ele é aquele que existe a partir dele mesmo. Então, ele simplesmente é. Por isso, ele declarou a Moisés: diga ao povo que eu sou. Amém? Aleluia. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 6, o verso de número 3. Êxodo capítulo 6, o verso de número 3, a palavra do Senhor diz assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha, nessa palavra aqui, nós entendemos aquilo que nós já temos declarado. O nome de Deus, ele não é perfeitamente conhecido em seu significado, mas aqui o Senhor está declarando: mas eu me permiti revelar a partir da minha essência. Eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaque, eu apareci a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós já percebemos o seu nome, ou seja, é aquele que veio a criar todas as coisas, aquele que não pode ser medido pelo tempo, aquele que preexiste a todas as coisas. Então ele está dizendo assim: olha, pelo meu nome você jamais poderá me conhecer, porque como definir alguém como Deus? Mas ele declara assim: mas eu me manifestei a eles. Eles puderam me conhecer a partir da manifestação do meu poder. Então quem é Yahvé? Yahvé é aquele que tem toda a força. Yahvé é aquele que tem todo o poder. Yahvé é aquele que tem toda a glória. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, queridos, essa expressão Deus aqui no texto, né, ela é prefixada no termo hebraico pela expressão El, que significa Deus. Então ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas com isso, entenda, a palavra de Deus está declarando que ele é o Deus de todos os deuses, não há outro. Ele está acima de qualquer outro Deus. Ele está muito mais elevado de qualquer outro Deus. E aí você pode pensar comigo, né? Qual a importância de nós entendermos uma verdade como essa? Ele é. Ele simplesmente é. Mas ele não somente é, ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. E ele se manifesta, ele se revela, ele se faz conhecido. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó capítulo 27, o verso 11, para que nós possamos então completar essa palavra. Jó capítulo 27, o verso de número 11. Olha só que interessante que a palavra de Deus vai nos declarar. Jó 27, 11, a palavra diz assim: eu vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente ou na mão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, queridos, olha o que a palavra de Deus está dizendo assim: olha, eu vou ensiná-los o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei, diz uma outra versão, o que está na mão do Todo-Poderoso. Olha o que a palavra de Deus está nos fazendo entender, que é na intimidade de Deus que é expressa a mão forte, o seu poder e a sua glória. Por que é tão importante você entender isso? Queridos, nós vivemos um tempo onde as pessoas elas são ávidas,
aonde elas buscam, aonde elas esperam. Muitas vezes elas se desesperam pela manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: olha, eu vou ensinar a vocês, e eu não vou encobrir a vocês a verdade de que o poder de Deus está nas suas mãos, mas as suas mãos, a manifestação do seu poder é para aqueles que têm intimidade com Ele. Você consegue compreender agora aquilo que o Senhor disse? Olha, pelo meu nome você não me conhecerá, mas eu me revelei a você. Eu me revelei àquele que tem intimidade comigo. Você pode dizer amém? Então, olha, quem tem intimidade com Deus, quem habita na presença de Deus, desfruta do poder das suas mãos. É nesse sentido que nós vamos começar a conhecer a verdade, e a verdade trará libertação às nossas vidas. Então, queridos, é preciso habitar na presença, é preciso ter intimidade com o Senhor. Então, aquele que somente almeja o poder, aquele que somente almeja o favor de Deus, ele precisa entender que é necessário vir à presença, é necessário habitar no lugar da sua habitação, para que então você possa desfrutar de todo o poder de Deus na sua vida. Amém? Então, olha, quem é Yahvé? Quem é Jeová? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que existe em si mesmo. Ele é aquele a partir do qual todas as coisas são criadas. Ele é a origem de todas as coisas. Mas ele também é aquele que em intimidade ele estende o seu braço. Ele é aquele que em intimidade nós podemos desfrutar do seu poder. Amém? Agora entenda, se isso é uma verdade na sua vida, se isso é uma verdade na minha vida, você vai experimentar algo do tipo, que o poder de Yahvé, que se manifesta àqueles que se relacionam com Ele, ele será infinitamente maior do que o medo na sua vida. Ele será infinitamente maior do que a depressão. Ele será infinitamente maior do que a decepção. Ele será infinitamente maior do que a ansiedade. Ele será infinitamente maior do que o pecado, ou a tentação ao pecado, ou qualquer outra mazela que o mundo queira trazer à sua vida. Mas o grande problema é que nós queremos todas essas benécias, mas nós não queremos o lugar da intimidade. É por isso que nós precisamos, queridos, de uma verdade que traz libertação à nossa vida, de um conhecimento que nos liberta. Então muitos querem experimentar os benefícios do poder de Deus, mas a sua palavra diz que isso é para aqueles que são íntimos a Ele. E a sua palavra declara que o seu poder, ele é maior até mesmo que a própria morte. Você pode dizer amém? Então entenda uma coisa, a questão mais importante não é quem é Deus, mas a questão mais importante é quem é Deus na sua vida. É qual o lugar que você tem dado a Ele na sua vida. E sabe, queridos, deixa eu dizer para você, esse tempo que nós vivemos hoje, ele veio para revelar de fato quem é Deus na vida de muitos de nós. Na vida de muitos de nós, Deus é somente um acessório. Na vida de muitos de nós, Deus tem sido alguém ao qual, em algum momento, eu lembro dele. Mas a palavra de Deus está dizendo, o seu nome é Yahvé. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se revela com todo o seu poder na vida daqueles que têm intimidade com Ele. Então, quem é Yahvé na sua vida? Quem é o Senhor na sua vida? O Senhor, Ele tem encontrado o seu lugar devido na minha vida e o seu lugar devido na sua vida? De fato, nós podemos declarar que Ele tem o seu lugar devido na minha vida e na sua vida? Um outro nome declarado na palavra do Senhor nós encontramos em Gênesis 1:27. Abra a sua Bíblia.
Gênesis capítulo 1, o verso 27. Ou você pode ler primeiro Gênesis capítulo 1, verso 1. E depois faremos a leitura do verso 27. Gênesis capítulo 1, verso 1. E eu quero que você entenda que os nomes de Deus aqui eu estou trazendo para você a partir da palavra no seu original, no caso aqui no hebraico. Gênesis 1, a palavra diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Muito bem. Agora observe o verso 27. A palavra do Senhor vai dizer assim, Gênesis capítulo 1, o verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem criou o ser humano? Essa expressão Deus no original aí é Elohim. Aqui a palavra Elohim, a ideia principal aqui é aquele que é supremo, aquele que é majestoso, aquele que é glorioso, aquele que é único, aquele que é excelente, e sendo criador, ele traz consigo todas as demais adjacências, ou seja, ele é aquele que é rei, ele é aquele que é juiz, ele é aquele que é Senhor, ele é aquele que é Salvador, ele é aquele que em seu caráter, ele é misericordioso, ele é aquele que no seu caráter, ele é piedoso, ele é aquele que no seu caráter, ele é fiel, de maneira que aquilo que ele diz, ele sempre cumprirá, porque a palavra de Deus empenhada, ela não pode ser invalidada, amém? Por isso, quando ele disse, e disse Deus, haja luz, houve luz, porque a sua palavra revela a si mesmo quem ele é. Então, querido, olha, no ato da criação, perceba, do caos, o Deus Elohim, ele trouxe ordem. Você pode dizer amém? A palavra diz assim, olha aqui, havia trevas sobre todos os lugares, ou seja, havia uma desordem, e a partir da desordem, o Senhor que é Criador, ele traz ordem. Você pode dizer amém? Agora, você precisa crer e entender na profundidade dessa revelação. Mas você precisa crer, porque a palavra de Deus diz assim, olha, quando você se aproxima de Deus, você precisa crer. Quando ela diz precisa crer que Ele existe, ela está dizendo assim, olha, você precisa crer que Ele é Deus, e você precisa crer que sendo Deus, Ele é tudo aquilo que a sua palavra diz que Ele é. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que Ele é Deus Elohim, ou seja, Ele é Deus Criador, Ele é o Deus que é Rei, que é justo, Ele é aquele que é cheio de majestade, cheio de glória, e Ele é aquele que do caos Ele traz a ordem. O Senhor está dizendo assim, olha aqui, quando você crê que Ele é na sua vida, mesmo que tudo possa estar um caos, mesmo que tudo possa estar em trevas, Ele é Criador, Ele é poderoso para criar todas as coisas e trazer ordem à sua vida, amém? E por que Ele faz isso? Porque Ele é Yahvé, porque Ele é aquele que tem todo o poder, porque Ele é aquele que tem toda a força, e Ele é aquele que Ele simplesmente é, e Ele simplesmente faz, aleluia. Mas sabe o que é interessante? Que essa palavra, ou esse nome de Deus, Elohim, ele tanto pode aparecer numa forma plural, como ele pode aparecer também numa forma singular. E sabe o que é interessante? Eu chamo a sua atenção para a sua forma singular, indicando pessoalidade. Ou seja, ele não apenas é, mas ele quer se relacionar com você. Ele quer ser o seu Deus. Amém? Ele quer ser rei na sua vida. Ele quer ser salvador na sua vida. Ele quer ser senhor da sua vida. Ele quer ser juiz da sua vida. E qual a consequência disso tudo? Que a palavra de Deus diz, conforme lemos lá em Jó 27:11, que quando nós temos intimidade com Ele, nós experimentamos da sua mão forte, da sua mão poderosa. Ou seja, quando nós temos intimidade com Ele, nós experimentamos Ele colocar em ordem todo o caos da nossa vida, amém? Agora, o inverso também é verdade. Querido, quando você quer só flertar com Deus, quando você quer só ficar com Deus, quando você quer só tirar uma onda com Deus,
você jamais vai experimentar do seu poder na sua vida. E essa é a maneira como muitos têm se relacionado com Deus, Magal. Muitos apenas querem ficar com Deus, querem ter um tempo com Ele, querem usufruir algo. É preciso ter intimidade, é preciso habitar na sua presença. E esse é um conhecimento que Ele traz libertação para a sua vida e para a minha vida, amém? Uma outra expressão de Deus, o nome de Deus, nós encontramos em Gênesis 15, o verso de número 2. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 15, verso 2. A palavra diz assim: e Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Essa expressão Deus, que é a mesma expressão Deus que nós encontramos nos outros textos, aqui ela significa Adonai. Diga comigo, Adonai. Adonai aqui é Senhor, Adonai é mestre. Então olha, é interessante que essa expressão, ela passou a ser usada pelos judeus no lugar do nome Yahvé. Eles consideravam o nome de Deus, o nome Yahvé, tão profundo, tão santo, que eles não se achavam dignos de falar o nome de Deus. Então eles trocaram a expressão Yahvé por Adonai. Adonai aqui também significa aquele que tem a suprema autoridade ou todo o poder. Ele é Deus. Agora observe o contexto. Ele é aquele que está falando com Abraão. Quem é Abraão? Abraão é aquele ao qual viria a se tornar o pai de uma multidão. Mas até então, Abraão não tem filhos. Ele diz: olha, eu não tenho herdeiro. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E o Senhor está dizendo para ele: mas você vai gerar filhos. E ele diz assim: olha, mas como assim? Eu já sou velho, a minha mulher também é velha, ela ainda por cima é estéril, mas quem está falando é aquele que tem a autoridade suprema. Quem está falando é aquele que é Senhor. Quem está falando é aquele que é mestre. Quem está falando é aquele que pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus, amém? Agora olha que coisa interessante, que essa expressão Adonai, ela também se relaciona à ideia de Senhor e servo. Então quem é que está falando? É aquele que é Senhor. E quem é que está ouvindo? É aquele que é servo. Agora perceba, para que a palavra de Deus está dizendo, para que Adonai seja Adonai na sua vida, seja Adonai na minha vida, ele precisa ter o lugar de Senhor que lhe é seu, que lhe é devido, e eu preciso guardar o meu lugar de servo que me é devido, amém? Então o que é um servo? Um servo, ele é aquele que não tem vontade. Um servo é aquele que simplesmente cumpre aquilo que o seu Senhor lhe manda fazer, amém? Então ele está dizendo assim: olha, eu vou fazer na sua vida, e a você cabe simplesmente crer, amém? Mas então o que é que eu preciso fazer? Creia, guarde a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, guarde a palavra que está sendo liberada sobre o seu coração. Então olha, tudo, né? A palavra de Deus está dizendo tudo, você precisa crer em tudo aquilo que a Bíblia diz, em tudo aquilo que Adonai está falando. Aquilo que ele quer fazer, ele simplesmente fará, declara a palavra do Senhor. Então, querido, olha, a questão é: ele é o teu Senhor? Ele é o meu Senhor? Ou será que eu ainda não tenho uma vontade muito absoluta na minha vida? Será que muitas vezes os papéis não estão sendo invertidos, onde eu vivo aquilo que eu quero, onde eu vivo a minha vontade, quando eu deveria viver a vontade de Deus? Então a palavra está dizendo, ele é Adonai. Você pode dizer amém? Aquele que é Yahvé, ele também é Elohim, e ele também é Adonai. Aleluia. E existem algumas outras expressões do nome de Deus. E no final de tudo eu quero trazer uma conotação de aplicação prática na sua vida. Abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, os versos 13 e 14.
Aleluia. Isaías 14, 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A expressão que nós encontramos aqui para Deus é El Elyon, Altíssimo. Essa expressão Altíssimo significa aquele que é o mais forte de todos os fortes. Aleluia! Aquele que é o mais elevado, aquele que é o mais supremo, aquele que é o mais exaltado. E o contexto aqui da palavra é uma palavra onde o diabo, o inimigo das nossas almas, ele está declarando a intenção que havia no seu coração de ser elevado acima de todas as coisas e se colocar num pé de igualdade com o nosso Deus, com o nosso Criador. Mas a palavra de Deus está dizendo: somente Ele é El Elyon, ou seja, Ele é aquele que é supremo e Ele é o mais forte de todos os fortes. Ninguém é como Ele. Aleluia! Ninguém é como Ele. Agora, querido, começa a entender essa realidade na sua vida. Você já parou para notar que às vezes existem algumas fortalezas na nossa vida? Às vezes existem algumas dificuldades, alguns impedimentos. Eu às vezes fico perguntando para mim mesmo, por exemplo, até quando alguns precisarão de empurrão feito carro velho? Talival sabe bem o que é isso. Tem carro que só pega no empurrão. E às vezes eu fico perguntando para mim: Senhor, até quando? Quando eles vão entender que Tu és o El Elohim? Quando eles vão entender o El Elyon, que Tu és aquele que é supremo, aquele que é mais forte, aquele que tem todo o poder na minha vida? E se eu clamar, e se eu viver em intimidade, a Tua mão há de se manifestar na minha vida. Mas muitas vezes nós optamos, sabe, por, como diz nosso pastor Paulo, pelas desculpas autossabotadoras. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne sempre foi fraca, mas o espírito, ele precede a carne, amém? Então ele preexiste a carne. Pelo Espírito de Deus nós somos fortalecidos todos os dias. Então você precisa permitir que Ele seja El Elyon na sua vida. Você precisa permitir que Ele seja Altíssimo na sua vida. Você precisa permitir que Ele seja elevado, supremo, exaltado. Dê o devido lugar a Ele na sua vida, querido. Nós não podemos viver uma vida de tanta inconstância. Nós não podemos viver uma vida tão limitada quando nós temos conosco aquele que é o Todo-Poderoso, quando nós temos conosco aquele que é Altíssimo, aquele que é o forte dos fortes, aquele que é o mais elevado, aquele que é o supremo, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que traz ordem ao caos da minha vida, aquele que tem todo o poder e manifesta a sua glória na minha vida. Querido, se eu entendo tudo isso, nada me segura. Se eu entendo verdades como essa, pode vir o que vier, a gente vai entender aquilo que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecem diante da igreja, porque nós vamos avançar, porque nós vamos derrubar o que tiver de derrubar, nós vamos plantar e edificar aquilo que tem que ser edificado. Quando eu entendo quem Deus é na minha vida, então nós precisamos entender quem Ele é. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Ele também é o El Roi. Abra a sua Bíblia em Gênesis 16, o verso 13. Gênesis 16, o verso de número 13. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Você pode dizer amém? A palavra Deus aqui é El Roi, significa o Deus que
tudo vê, ou o Deus que me vê, amém? Querido, deixa eu dizer para você, algumas circunstâncias da nossa vida vão querer forçar a ideia de que nós não somos vistos, de que nós não somos notados, ou mesmo de que não somos amados, de que nós não somos aceitos, mas a palavra de Deus está dizendo: ei, existe alguém que enxerga você, existe alguém que contempla você, existe alguém sobre os quais os olhos estão sobre a sua vida, aleluia. Ah, meu querido, quando você entende isso, você não vai viver pelas circunstâncias, você não vai viver pelos sentimentos, mas você vai viver por uma verdade que é fundamento na sua vida. Você vai viver por aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Com isso, entenda, não estou declarando que nós não vamos passar por momentos difíceis, que nós não vamos passar por momentos de adversidade. Vamos passar, é exatamente isso, nós vamos passar, nós não vamos ficar paralisados, amém? Porque quando tudo estiver quebrando do nosso lado, quando tudo for contrário a nós, nós entendemos, olha, há alguém que me vê, os seus olhos estão sobre a minha vida, ainda que eu não possa vê-lo, ainda que eu não possa enxergá-lo, ainda que eu não possa percebê-lo, mas eu creio que os seus olhos estão sobre mim, aleluia. Você precisa trazer essa realidade para a sua vida. Você precisa aplicar essa verdade à sua vida. A circunstância na qual estava aqui Agar, que era a concubina de Sarai, aquela com a qual Abraão vem a ter, né, o seu filho Ismael. Então Sarai disse assim: olha, vou mandar essa mulher embora, porque ela está esnobando de mim, porque eu não posso ter filhos e ela tem um filho. E a Bíblia diz que ela então resolve entregar-se à própria morte. E quando ela está lá no deserto, e ela olha para um lado, ela olha para o outro, e ela diz assim: olha, ninguém me vê. Um anjo do Senhor se revela e diz: os olhos dele estão sobre a sua vida. Aleluia. Há muitos que estão querendo desistir da própria vida. Há muitos que têm pensamentos de morte. Há muitos que estão se entregando aos sentimentos do seu coração. Ah, querido, você precisa entender que existe alguém que vê você. Alguém que olha você, alguém que percebe você. Alguém que não tira os olhos de você. Agora perceba, quem é esse que tudo vê? Quem é esse o qual os seus olhos estão sobre a sua vida? Ele é aquele que é o Elohim. Ele é aquele que é o Elion. Ele é aquele que é o Yavé. Então ele não apenas vê, mas ele tudo pode. Ele não apenas tudo pode, mas ele tudo faz. Ele não apenas tudo faz, mas ele cria, ele traz a existência, a ordem na sua vida. É assim que nós precisamos entender. Então olha, se você sabe pela palavra que Ele vê você, que os seus olhos enxergam você, então descanse e relacione-se com Ele. Porque quando você se relaciona com Ele, diz Jó, você vai desfrutar do poder das suas mãos sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. A Bíblia diz, aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima, precisa crer que Ele é Deus. Então o que é que eu devo fazer? Creia, espere, confie, relacione-se. Mas eu falo de um relacionamento, e a Bíblia nos ensina que é profundo. É uma aliança. Você vai perceber isso logo mais adiante. É uma aliança. Esse Deus que tudo vê, a Bíblia também diz que Ele é o El Shaddai. Está lá em Gênesis capítulo 17, os versos de 1 a 20. Nós não vamos fazer a leitura desse texto, você pode fazer no outro momento, mas esse texto fala sobre a aliança de Deus com Abraão, e essa aliança ela é estabelecida por meio da circuncisão. Então olha, quem é o El Shaddai? O El Shaddai é aquele que é o Todo-Poderoso. Diga, o Deus Todo-Poderoso. Agora perceba,
o Deus Todo-Poderoso é aquele que estabelece aliança. Diga amém. O que o Senhor está dizendo é: somente aqueles que são aliançados comigo experimentarão o poder das minhas mãos. Aleluia. Somente aquele que estabelece aliança com o Senhor. O Senhor chega para Abraão e diz assim: você vai gerar um filho. E começa então aquele diálogo e ele diz assim: olha, eu não posso ter filhos, sou velho, minha mulher estéril. Mas o Senhor está dizendo: olha, eu quero que você entenda que a nação que vai ser gerada a partir de você, ela vai ser incontável. Ela será como a areia da praia, será como as estrelas no céu. E quando é que isso começa a acontecer? Isso começa a acontecer não é quando Sarai fica grávida, mas isso começa a acontecer quando a aliança ela é estabelecida. O Senhor é um Deus de aliança. Ele quer manifestar o seu poder na sua vida, mas você precisa se aliançar com Ele. Você pode dizer amém? Aleluia. Querido, esse Deus, a palavra declara, Ele também é um Deus eterno. Isaías 40, verso 28. Abra aí a sua Bíblia. Isaías 40, verso 28. A palavra do Senhor diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável? Você pode dizer amém? Querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo: Ele é eterno. Mas eu quero que você entenda isso não como comumente nós entendemos, mas é preciso entender assim como é. Porque às vezes existem circunstâncias na nossa vida que querem nos tragar, é ou não é verdade? Existem circunstâncias que querem, é como se o chão se abrisse, nós fomos sucumbidos. Mas a palavra está dizendo: ei, existe um Deus que é eterno na sua vida. Aleluia. Ou seja, antes dessa circunstância existir, Ele já era. E ela acontecendo, Ele continua sendo. E depois que ela passe, Ele continuará a ser. Ele é eterno, entenda isso na sua vida. Então você vai dizer assim: ah, pastor, mas está difícil. Existem circunstâncias que elas mexem comigo, que elas muitas vezes, sabe, causam um barulho aqui dentro de mim. Querido, você tem que tirar os seus olhos delas e colocar os seus olhos nele. A palavra diz assim: olha, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Hoje eu conversava com uma pessoa, é uma ovelha nossa, não é daqui, mas uma ovelha nossa, que está passando por perseguições, calúnias que estão sendo levantadas. Até na delegacia ela teve que ir, porque prestaram uma queixa dela, simplesmente porque ela declara sua fé em Jesus. E às vezes por muito menos do que isso, nós simplesmente voltamos as costas, viramos as costas. Mas ela entende, ou ela tem entendido e ela tem experimentado: o meu Deus é eterno. Entenda uma coisa: as circunstâncias passam, sejam elas quais forem, mas Deus é eterno. E olha o que diz a palavra: aquele que é eterno não se cansa. Aleluia. Ele não se fatiga. Amém? E o mais extraordinário, se é que a gente pode declarar assim, a palavra diz assim: olha, a sabedoria dele é insondável. Às vezes você está pestanejando, você não dorme, sabe? Você fica pensando: como é que eu vou fazer, como é que eu vou mudar essa realidade, como é que eu vou mudar essa circunstância. Querido, relaciona-se com Ele, porque a sabedoria dele é insondável, como a sua palavra diz aos Romanos: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi que deu conselhos a Ele? A sua palavra diz: Ele sabe. E quando você se relaciona com Ele, você experimenta da sua mão forte, do seu poder. Ele é eterno, amém? Aleluia.
mas nós podemos ir mais além. A palavra de Deus também vai trazer alguns nomes compostos para o Yahvé, e o primeiro deles que eu quero compartilhar com você é o Yahvé Jireh, o Jeová Jireh. Gênesis 22, versos 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia e receba essa palavra de Deus no seu coração. Gênesis 22, versos 13 e 14, a palavra diz assim, olha: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, porque essa é uma palavra para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quem é Jeová Jireh ou Yahvé Jireh? Ele é o Deus de toda a provisão. Aleluia. Então, querido, olha, para de correr atrás de provisão, busca ao Senhor que tudo provê. Ele recebe uma palavra de Deus e o Senhor diz assim: olha, eu quero ver se verdadeiramente você me ama. Eu quero seu filho, o único filho a quem você ama. E a Bíblia diz que então logo cedo ele se levanta e ele vai até o monte do sacrifício para sacrificar o seu filho. E quando lá chega, a Bíblia diz, ele está determinado a sacrificar o seu filho. Aquilo doía no seu coração? Certamente que sim, mas ele não vive pelos sentimentos do seu coração, mas ele vive pela sua intimidade com Deus. Até quando nós vamos viver pelos sentimentos, pelas alegrias ou pelas tristezas do nosso coração? Então ele vive pelo seu relacionamento. Então Deus diz para ele: me dê, e ele então entrega, ele dá. Mas Jó, capítulo 27, verso 11 diz: aquele que se relaciona com ele vai experimentar do poder das suas mãos. E quem é o Jeová Jireh? Ele é o Deus de toda provisão. Aleluia. Então quando ele vai imolar o seu filho, o anjo brada dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora sei que você teme a Deus. Está ali um cordeiro preparado para o sacrifício. Como aquele cordeiro chegou ali, não sabemos. Mas Deus é provisão na sua vida, diga amém. Então não fique preocupado como vai acontecer, creia, vai acontecer. Aleluia. Você precisa crer nisso e viver por isso, porque Ele é Jeová Jireh na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome dEle. Então creia, tem provisão de Deus para você, querido. Agora entenda, não vá correr atrás da provisão, corra atrás do Senhor, relacione-se com Ele, viva em intimidade com Ele, e aquilo que Ele entender que Ele precisa prover na sua vida, Ele fará. E lá em Isaías 40, 28 diz assim, olha, a mente dele é insondável. Talvez você possa estar pensando assim: eu preciso disso para ser mais feliz, eu preciso disso para estar mais plenamente satisfeito. Deus é quem sabe o que você precisa ou não. Aceite aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que será infinitamente melhor do que aquilo que você mesmo quer para a sua vida. Pode ter certeza disso. A Bíblia também vai dizer que Ele é Yahvé Nissi. Êxodo 17, verso 15. Êxodo 17, verso 15. A palavra do Senhor declara assim para nós: Moisés edificou ali um altar ao Senhor, um altar, e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Eu quero que você entenda aqui o contexto. Após a vitória de Israel contra os amalequitas no deserto, Moisés ele ergue um altar e declara: Ele é a nossa bandeira, Ele é a minha bandeira. Ele está dizendo assim: olha, nós estamos debaixo dessa bandeira. Então assim, debaixo dessa bandeira, a nossa vitória ela é assegurada. A nossa vitória ela é certa. Vitória contra o pecado, vitória contra todo o mal, vitória contra todas as hostes malignas. Se Ele é a minha bandeira, eu estou assegurado. Amém? Então faça do Senhor a sua bandeira. Me permita dizer isso: um bando de crente frouxo que nós vivemos hoje, tem medo de tudo, se apavora com tudo, não é firmado em nada, está sempre andando para trás.
começa e não conclui, desiste muito fácil. O Jeová Nissi precisa ser Jeová Nissi na sua vida. Então, quando eles vencem lá no deserto, eles declaram: Ele é a nossa bandeira, foi a nossa bandeira. Mas a gente quer fazer tudo, querido, por nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu não aguento mais. E às vezes o que dá vontade de dizer assim é: não parece. Como assim, pastor? Por que tudo isso acontece na sua vida e continua acontecendo e faz 10 anos que acontece? Simplesmente porque você não foi aprovado. Porque quando você é aprovado, tudo é superado. Então, quando você é aprovado, e a palavra de Deus vai dizer que Ele nos prova, não é para nos destruir, mas é para nos elevar. Mas quando nós não entendemos isso, nós vamos passar a nossa vida toda lutando contra as mesmas coisas, até que você decida: Ele é a minha bandeira. Até que você decida se colocar debaixo, debaixo da sua guarda, aonde você é assegurado. Você pode vencer qualquer pecado, diga amém. Você pode vencer qualquer dor, você pode vencer qualquer diabo, porque assim diz a palavra do Senhor. Mas Ele também é Yahvé Shalom. Juízes capítulo 6, verso 24. Juízes 6, verso 24, a palavra diz assim: Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome: O Senhor é paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Você pode dizer aleluia? Gideão está dizendo assim: olha, o Senhor, ou Yahvé, é Shalom. O Senhor é a minha paz. Então, o texto nos mostra, se você for observar o seu contexto, que Gideão está no olho do furacão. Queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós que eles estão sendo oprimidos e ameaçados pelos midianitas. Os midianistas, aqui nesse contexto, foram aqueles que de fato causaram muito mal à nação de Israel. Aí a Bíblia diz que Gideão recebe um anjo do Senhor. E quando ele recebe um anjo do Senhor, ele declara: o Senhor é a minha paz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A vitória contra os midianitas só vem acontecer algum tempo depois. Perceba isso. A paz não está, nunca esteve, na ausência de lutas. Você precisa entender que nem mesmo na vitória sobre elas, a paz está na presença. Por que é que nós vemos, queridos, nos dias de hoje, por exemplo, tantos crentes em Cristo querendo tirar a própria vida, pensamentos suicidas? As pressões são fortes? São. E deixa eu dizer para você, desde que o mundo é mundo, sempre foi. E com isso eu não quero diminuir talvez a dor que talvez alguém que esteja aqui possa estar sentindo, não é isso. Mas a grande questão é, na presença de quem você está. Porque quando os midianistas estão oprimindo, e aqui estão, uma grande opressão ao ponto de querer tirar a vida, destruir todo Israel, o anjo do Senhor aparece e ele diz: o Senhor é a minha paz. Então, no estado de paz, em meio à luta e em meio à opressão, ele então se torna vitorioso. Amém? Então, olha, você precisa deixar que aquele que é a paz, nós cantamos aqui, ele é o príncipe da paz. Aquele que é a paz, seja a paz na sua vida. Amém? E isso, querido, é o lugar que eu e você precisamos dar ao Senhor na nossa vida. A Bíblia também vai dizer que Yahvé, ele é Yahvé Sabaote. 1 Samuel 1:3. Você não precisa abrir esse texto, mas a Bíblia vai dizer que ele é um general de guerra. Aleluia!
Ele é aquele que vai adiante de nós. Aleluia! Deixa eu contar para você uma história que certa vez aconteceu comigo. Eu já contei isso aqui em algum momento, mas para que você possa entender. Querido, existem coisas que estão para além de nós. Coisas às vezes que nós nem sequer temos compreensão, mas existe um Deus que tudo vê, amém? Existe um Deus que tudo sabe, existe um Deus que tem todo o poder, um Deus que faz todas as coisas. E eu fiquei sabendo dessa história, acho que uns 2, 3 ou 4 anos depois de algo que aconteceu na minha vida. Alguém que foi pago para tirar a minha vida, mas eu não sabia disso. E essa pessoa que foi paga para tirar a minha vida, ela depois se converteu e ela contou a história para mim, como foi que isso aconteceu. Na época eu não morava aqui, eu morava no Janga ainda, e lá morávamos de frente para uma pessoa, e essa pessoa na sua época, ela já não vive mais, ela roubava energia, e ela foi descoberta. E quando ela foi descoberta, ela por alguma razão achou que eu tinha falado, mas o negócio era tão visto, tão escancarado, que não precisava ninguém falar. E então, muito furioso, ele resolveu mandar me matar. Só que eu não sabia disso. E essa pessoa que se converteu e depois veio confessar para mim, me pedir perdão, ele disse certa vez que estava com a arma apontada para mim de um lugar que eu não poderia vê-lo, mas ele não conseguiu atirar. E deixa eu dizer para você, pouco tempo depois que isso aconteceu, essa pessoa que mandou me matar simplesmente adoeceu e morreu. A Bíblia diz que Yahvé, Ele é aquele que vai à frente de nós na batalha, amém? Você precisa aqui que existe alguém que é general e está à sua frente, não tenha medo. Não tenha medo, querido, não tenha medo daquilo que está passando na sua vida. Ah, mas eu tenho incerteza. Não, você tem certeza. Você tem certeza de que Deus é Deus na sua vida, amém? Então você não tem que se guiar pelo que vai acontecer amanhã, que pode acontecer amanhã, mas você tem que se guiar por aquilo que Deus é na sua vida. Aleluia! Então creia nessa verdade, assim diz o Senhor. Uma outra verdade é, Yahvé é aquele que te santifica. E eu não arrisco dizer para você aqui o nome do hebraico, porque eu não sei, né? É muito difícil de você poder pronunciar. Mas lá em Êxodo 31:13, a Bíblia diz, olha que Jeová, Ele é o Senhor que te santifica. Quando você se relaciona com Ele, Ele te torna santo. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu não aguento mais, eu quero ser livre desse pecado, ele me atormenta, ele me perturba. Você está pagando o preço na presença de Deus? Não, eu não consigo não, você não quer ser santo. Você quer de fato ser livre? Jejue, ore, aproxime-se de Deus, busque o Senhor. Ah, mas eu não tenho vontade. Mas não é para ter vontade, é para entender que deve ser feito e fazer. Entender que Ele é digno e então buscá-lo da maneira como Ele deve ser digno, amém? Se nós entendêssemos, querido, talvez muitas outras cadeiras aqui estivessem preenchidas, talvez a gente não ficasse vindo de ano em ano no culto, porque a gente entenderia quem Ele é na nossa vida. Então, Ele é aquele que me santifica, mas Ele também é aquele que me cura, amém? Então existe uma enfermidade na sua alma, existe uma enfermidade no seu corpo, a Bíblia diz, Ele é Yahvé Rafá, Ele é o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, verso 26, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Êxodo 15, verso 26. A palavra diz assim, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Você pode dizer amém?
O Senhor está dizendo assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que se relaciona comigo, aquele que me obedece, aquele que ouve a minha voz, aquele que assiste na minha presença, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor que sara na sua vida, amém? Então nós não precisamos temer nem mesmo a enfermidade, se guardamos os seus mandamentos. A palavra de Deus também vai dizer que Ele é o Iavé Tsidkenu. Jeremias 23:6 vai falar que Ele é a nossa justiça. Querido, Ele justifica você, Ele lhe torna justo, e você precisa crer nisso no nome de Jesus. Então você não precisa buscar justificação, você precisa apenas crer que Ele é a justificação na sua vida, amém? E uma outra coisa muito importante, a Bíblia vai dizer para nós que Ele é o Iavé Gmolá, Ele é aquele que dá a paga. Você não precisa pagar na mesma moeda, você não precisa pagar no mesmo preço, você não precisa pagar mal com mal. Deus é Deus, e se Ele entender que estão fazendo mal a você, pode ter certeza de que Ele vai fazer aquilo que Ele achar que deve ser feito. Você não precisa nem mesmo estar guardando um rancor no seu coração, falta de perdão no seu coração. Deixe que Deus faz, amém? E a Bíblia também vai dizer, olha, que Ele é o Deus que fere. Ele também é Deus para ferir, se necessário for, inclusive até nós mesmos. Ezequiel 7:9, nós estamos caminhando para o fim. Ezequiel 7:9, a palavra diz assim, ó: os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei segundo os seus caminhos, assim os castigarei, e os farei pagar por suas próprias abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu sou o Deus que castiga, ou Deus que fere, amém? Querido, você precisa entender, conforme nós compartilhamos aqui no domingo, que aquele que nos ama não nos privará de colhermos as consequências dos nossos atos. Aqueles que agirem com mau caratismo terão a sua paga, assim diz o Senhor. Aqueles que não considerarem quem Deus é, a palavra está dizendo assim, olha, eu não vou ter pena de vocês. E se necessário eu for lhes ferir, eu lhes ferirei. E essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você, mas a palavra de Deus também vai dizer que Ele é Iavé Chamar, ou seja, Ele está presente. Diga amém. Você nunca estará só. Ele sempre estará com você. Ele nunca desistirá de você. Então, olha como nós compartilhamos. Se nós fôssemos explorar cada uma dessas verdades, nós não teríamos tempo para isso. Quem sabe um dia a gente pode começar a pregar de uma forma detalhada e profunda sobre cada um desses aspectos. Mas a nossa intenção aqui hoje é trazer o conhecimento de uma verdade que pode trazer libertação para a sua vida, de um Deus que Ele não somente é Deus, mas que Ele se relaciona e que Ele coloca à sua disposição todos os seus atributos, amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus.